Muito bom dia. O que os bancos não querem que você saiba. Hoje eu vou estar aqui num modelo diferente, respondendo as questões dos nossos colegas aí, nossos empresários e empresárias, que têm aí dúvidas sobre endividamento, sobre fluxo de caixa. Então eu vou estar aqui especialmente aí diariamente. A gente combinou até o dia 6/12. Se a gente conseguir aí até se alongar, vamos tentar se alongar, mas vamos com esse projetinho até 6/12, respondendo questões. Eu recebi aqui, foram mais do que 5, mas eu elenquei aqui as 5 principais questões, que eu acho que vão ser 5 questões que vai realmente até ajudar mais ou menos todo mundo, que vão ser dúvidas que eu acho que vão, deixa eu me centralizar aqui, que vai poder ajudar. São dúvidas que eu acho que, para começar aqui, vão ser dúvidas gerais, tá? Então vamos direto ao ponto. Deixa eu pegar até, ou separar aqui calculadoras, caso precise, né? Então vamos lá. Lúcio, tenho empréstimos para pegar lá. Não, desculpa. Lúcio, tem um empréstimo para pegar já praticamente aprovado, a uma taxa de 1,3%. É uma boa taxa, né? Valor de 20 mil. Porém, estou em dúvida se pego em 24 vezes ou 36 vezes. O que sugere? Isso é um pouco pessoal, né? Deixa eu calcular aqui para você. Então, se for, a primeira coisa, você vai ter que ler o contrato. Se está essa taxa mesmo, então o que eu sugiro? Primeira coisa, se vai ser essa taxa mesmo, porque você tem que tomar um cuidado, porque às vezes eles falam que está essa taxa, só que no custo efetivo total, então anota a primeira coisa, quanto é o seu custo efetivo total? Sai com essa letrinha, CEF, então quanto vai ser o custo efetivo total, tá? Que é a taxa total. Vai ser esse custo mesmo que você está falando, tá? Então, o que normalmente eu fazia, tá? Eu pedia para o gerente elaborar um e-mail, tá? Fala para ele simular quanto é que vai ser as parcelas. Então, pede para o seu gerente fazer o seguinte: senhor gerente, teria como, por gentileza, simular quanto vai ser o empréstimo com 24 parcelas, serão 24 parcelas no valor de... O senhor coloca para mim o valor da parcela, e se for em 36 vezes, quantas serão as parcelas de 36 vezes, tá? Mas vamos supor que você fez isso, tá? E esse valor de taxa de 1,3% está correto, tá? Mas antes, não esqueça de pedir isso, porque às vezes esse 1,3 vai se ajuntar, igual comentei na live de ontem, vai se juntar com várias outras taxas, e esse 1,3 não é uma taxa real. Vai somar com custo de abertura de crédito, que é uma taxa, custo de abertura de outra taxa, custo de taxa de administração, e essa taxa, que é 1,3, se transforma em 1,7, e no final do contrato, isso vira uma taxa totalmente diferente, tá bom? Então, a primeira dica que eu dou é essa, tá? Cuidado sempre quando ele fala que é 1,3, que ele fala só para ser um chamariz, tá? Mas vamos supor que é 1,3, tá? Então, a primeira coisa obviamente, se for a 24 vezes, o número da parcela vai ser menor, tá? Em 24 vezes, o número da parcela vai ser menor. Em 36 vezes, poxa vida, de novo, em 24 vezes a parcela vai ser menor, vai ser maior. Em 36 vezes a parcela vai ser menor. 24 vezes a parcela vai ser maior. Em 36 vezes a parcela vai ser menor. 24 maior, 36 menor. Só que no final do contrato, o que você está pagando em menor número de parcelas, né, você vai pagar o valor final menor, tá? E o que você está pagando em mais parcelas, o valor final vai ser maior. Então vai ter que ser uma opção sua, tá? Então eu vou te mostrar aqui qual que seria o valor que você vai pagar, tá?
Então, vou simular aqui para você. Então, 20 mil, tá? Eu vou fazer nessa calculadora que eu tenho aqui, tá? Que é uma 12C que eu uso. Tá? Então, 20 mil. Ponto de taxa. Vamos lá. Então, em 20 mil, em 24 vezes, você vai pagar parcelas de 975,44, tá? Já em 36 vezes, você vai pagar parcelas de 699,20. Então, em 24 vezes, você vai pagar parcelas de 975. Em 36 vezes, você vai pagar parcelas de 699,20. Então, você anota aí. 24 de 975 ou 36 de 699. Que decisão que você toma? Primeira coisa, qual é o seu faturamento mensal? Se o seu faturamento mensal o seu valor de faturamento mensal pega a representatividade que é essa parcela sobre o seu faturamento, ela vai impactar a um valor menor do que 10%, ou seja, o que você vai pagar por mês de parcela, ela representa menos do que 10% do seu faturamento, tá? Se for menor do que 10%, então você está com um endividamento saudável. Então, a primeira coisa que você analisa nesses dois tipos de endividamento, tá? Primeira coisa. Então, faz a seguinte continha. Pega o parcelamento de 24 vezes. Tá? 975 dividido pelo seu faturamento mensal. Vamos supor lá que você fatura 10 mil por mês. Tá? Então, 10 mil por mês, 975 sobre 10 mil por mês. Tá dando 9%, tá? Então está saudável. Tá bem, né, no limite, né? Obviamente, 699 vai estar abaixo, mas vamos fazer a conta. 699 sobre 10 mil, tá? Vai dar uns 6%, né? Abaixo de 7%. Então, está mais saudável ainda. Então, as duas opções estão saudáveis para um faturamento de 10 mil, só que a gente percebe que o faturamento o parcelamento de 975 vai ser um parcelamento que você, em 2 anos, você não pode adquirir mais nenhum financiamento e suas taxas de banco, se você faz a antecipação, se você tem maquineta, vão ter que ser bem à risca, né? Você não vai ter muito a gastar com isso, tá? Então, se você fatura até 10 mil, você vai ter que ter cuidado com esse parcelamento de 24, tá? Então, tome cuidado, porque se ficar um pouco acima de 10%, você já não é que vai ficar uma empresa arriscada, vai começar a ficar com um sinalzinho de alerta, tá? Por outro lado,
24 parcelas de 975,44, o que era 20 mil, no final de 24 parcelas, então 24 vezes 975,44, você vai estar pagando 23.410,56. Tá? Já 36 parcelas, 699,20, você vai estar pagando 25.171,20. Então, uma você vai estar pagando no final do contrato R$ 3.410 a mais, né? E a outra você vai estar pagando R$ 5.171 a mais. Tá? Então, uma em 2 anos você vai estar pagando R$ 3,5 a mais de juros do banco, e a outra em 3 anos você vai ter deixado para o banco R$ 5.000. Então, duas coisas que você tem que pensar. Uma, se você tem um faturamento de R$ 10.000, tá? O parcelamento de 24 parcelas vai te deixar com a sua despesa financeira um pouco comprometida, tá? Dá para ir em frente, mas você não pode adquirir mais nenhum empréstimo, senão a sua empresa vai ficar com um endividamento um pouco comprometido, vai ficar apertada, entendeu? Mas em 2 anos você se livra dessa dívida e vai pagar menos juros para o banco, tá? Já em 36 vezes, você vai ficar assim com um endividamento mais tranquilo por mês, só que no final do ano você vai pagar, no final do parcelamento, né, depois de 3 anos, você vai ter deixado mais dinheiro para o banco, mas você vai ter passado esses 3 anos mais tranquilo mensalmente, tá? O que você pode fazer é optar em adquirir o segundo empréstimo e tentando antecipar essas parcelas, né? Ou passar o aperto aí em 2 anos e deixar de pagar essa diferença aí, vamos dizer assim, de 1.500 a mais para o banco, né? E isso aí vai ser realmente uma decisão do empresário, tá bom? Então espero ter ajudado aí. E outra coisa, eu vou escrever essa resposta também no slide e vou disponibilizar no final do dia no YouTube, tá? Para deixar mais claro, para o pessoal também entender visualmente, tá? Essa resposta, tá? Espero que tenha entendido aí e que consiga tomar sua decisão, tá? Eu preferi não colocar o nome da pessoa nem a empresa, porque acho que fica melhor assim, né? Para não constranger talvez a pessoa, tá? Vamos lá para a segunda questão. Vixe, Mário, eu levei 15 minutos para responder uma questão, né? Mas eu tinha que ser bem claro, né? Porque é realmente uma questão bem técnica, né? Vamos lá, estou pagando parcelas de 1.500 por mês, mas não estou conseguindo mais e todo mês atraso. E acabo pagando multa. Putz, o que devo fazer? É complicado, porque quando você paga a multa, você sempre paga pelo menos uns 10% aí, né, de multa. Aí eles inventam umas taxas. A primeira coisa, esse empréstimo que você pegou, você já viu se você é um capital de giro, o que é? Então a primeira coisa que eu te recomendo, vá no banco, vê se você, não precisa ir no banco, né? Você liga para o seu, que empréstimo que foi esse, né? Então deixa eu anotar aqui. Primeira coisa, veja que empréstimo que foi, tá? Então veja aqui se é capital de giro. Minha caneta acabou a tinta. Não acabou não. Né? E se você for uma loja e se você vende no cartão de crédito, veja se você consegue alguma troca de empréstimo, né, com garantia a cartão. Por que eu te digo isso? Às vezes, se você tem um capital de giro que não tem garantia de nada, às vezes você está com uma taxa muito alta. E se você faz um empréstimo com alguma garantia, o banco vai te dar uma taxa muito melhor, tá?
Então eu vou anotar isso aqui para depois colocar no slide, tá? Então veja qual empréstimo você quer. Capital de giro sem garantia. Negocie. Garantia recebíveis. Recebíveis. Tá? Outra coisa que eu sugiro eu acho que agora, esse é o momento que você, qualquer R$ 100 a menos na sua parcela é lucro. Então, tente sim ligar para outros bancos e tentar fazer a portabilidade. Eu sei que está muito difícil de conseguir, tá? Mas vai tentando negociar com outros bancos, porque apesar de tudo, eu sei que está difícil, mas o banco também está querendo clientes novos, tá? Então, tente negociar. Eu saí um pouquinho aqui, porque eu estou atrás de uma caneta, achei. Tente negociar portabilidade, então, recebíveis. Eu vou ter aqui no recebíveis, cartão, tá? Então, você vai negociar recebíveis cartão. Se você vende na maquineta, eles reduzem normalmente até, se você tem um empréstimo sem garantia, você negocia empréstimo com recebíveis, às vezes eles cortam na metade a taxa de juros, às vezes esses 1.500 aí vai cair para R$ 1.000, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é fazer portabilidade, tá? Às vezes você consegue aí cair para uns R$ 100 essa parcela por mês aí, tá? Deixa eu pensar aqui qual seria, se desse certo essa da garantia cartão, eu acho que já resolveu o seu problema, tá? Portabilidade. Antes da portabilidade, o que eu tentaria com o seu gerente? Eu tentaria com o seu gerente, não sei se você já tentou, estender esse prazo, tá? O que seria estender o prazo? É que você não me falou mais sobre o seu empréstimo, mas vamos supor que falta aí 12 meses para pagar, tá? O ruim de fazer isso que eu vou falar agora é que quando você estende esse prazo, eles vão aumentar a taxa de juros, tá? Mas se você está pagando multa, você no final você vai estar pagando mais do que eu vou te contar agora, tá? Porque se você está pagando R$ 100 de multa, R$ 100 de multa todo mês, no final, se você fizer as contas, você vai pagar mais do que eu vou estar te recomendando agora, tá? Peça para o seu gerente alongar o prazo, e lógico, negocie para ele alongar o prazo com a mesma taxa, ou tentar pedir para ele tentar fazer com que a taxa fique igual ou mais próxima do que está hoje, tá? E só que fala para ele simular, né? Porque se ele alongar o prazo e a parcela ficar igual ou próximo, aí também não vale a pena, né? Então veja aí um alongamento de prazo. Por exemplo, hoje você está pagando, talvez, vamos supor que você tenha 24 parcelas ainda. Você pede para alongar para 36, né? Eu não sei, é que é difícil eu calcular aqui. Você só falou que está pagando 1.500 por mês, né? Vamos supor que se você estende as parcelas de 1.500, você passa a pagar R$ 1.000 por mês, eu acho que já vale a pena, né? Talvez 50% a menos por mês, né? Já deve dar um respiro, né? Eu acho que estender o prazo pode ser mais uma solução, tá? Então, eu acho que seriam essas 3 recomendações que eu daria para você nesse momento. Se isso não te atendeu, tenta me escrever com mais detalhes o seu empréstimo, mas isso aqui normalmente é o que eu sugiro de bate-pronto para as pessoas que estão com dificuldades de empréstimo, que está pagando, que não estão conseguindo, né, pagar empréstimos, e que está com essa situação, né, está atrasando e pagando multa, tá bom? Então, está respondido aqui a questão 2. A primeira está aqui, a segunda está aqui. Vamos para a terceira. Lúcio, estou com empréstimos com 3 meses em atraso. Ixi, mais uma, né? Tá difícil, né, gente? Você acha válido fazer esse acordo com Desenrola? Esse tipo de conselho eu não gosto de dar, tá? Óbvio, se você falar,
Pô, Lúcio, o desenrola é o seguinte, se você tem uma dívida de 100 mil reais, você chega nesse desenrola, ele vai fazer o quê? Um acordo que você vai pagar 5 mil reais e tá certo, né? Lógico que eu vou falar que tá certo, né? Só que não é esse o meu intuito aqui, né? Como empresário, né? Então, é difícil eu dar um conselho sobre isso, né? Ô Lúcio, você está sendo muito, né? Você não vai dar um conselho para um empresário que está com dificuldade se livrar de uma dívida dos bancos que, né, nada no dinheiro, que é 100 mil para eles, né? Tá certo, né? Mas imagina você, empresário, vai ficar pegando empréstimo. Se eu der um conselho para o empresário, ó, pega o empréstimo, não paga e daqui 5 anos vai ter outro desenrola e você se livra. O empresário vai ficar com isso na cabeça e ele não vai pensar em produzir, ele vai ficar só pensando em criar artimanhas para a sua empresa não pagar o empréstimo e ao invés de criar soluções para a sua empresa crescer. Então eu preferia não entrar nesse tipo de aconselhamento para essa situação. Tá? Então por isso que eu preferi pegar essa questão hoje, né? Para dizer que esse tipo de respostas eu prefiro não responder, tá? É muito difícil para mim, né? Lúcio, é melhor eu ter uma dívida de 100 mil e pagar 5 mil? Lógico que é legal, mas você acha válido eu, na minha posição, ficar aconselhando isso para os empresários? Eu não acho que é o caminho, tá? Eu acho que o empresário tem que pensar em produzir, né, gerar emprego, pensar em faturar, tá? Não é esse o escopo do empresário no Brasil, tá? Então, eu prefiro não focar, não é esse tipo de resposta, não é esse tipo de resposta que eu quero praticar aqui, tá bom? Então, me desculpa aí, eu desejo toda a sorte, tá? A resposta, eu sei que pode ser meio óbvia, né? Se você já está aí no desenrola, desejo toda a sorte. Que sirva de lição, né? Se você conseguir sair desse enrosco, tenta se organizar melhor, porque eu tenho uma coisa que eu tenho certeza, que se você chegou a esse ponto, você vai entrar agora, né, em outra situação. Tenta focar agora no fluxo de caixa, né? Não tenta em pegar, que é o que eu sempre digo, né? No vício de dívidas bancárias. Não tenta agora de novo pegar um empréstimo, né? E esperar daqui 5 anos ter outros desenrola e de novo não pagar um empréstimo, né? Tenta agora, já aprendeu a lição, né? Putz, só tenta tirar proveito do que você aprendeu, né, de tudo isso que aconteceu até agora e colocar em prática no seu negócio, né? Puta, eu não deveria ter feito isso, né? Vamos fazer uma gestão de fluxo de caixa melhor para não ter que chegar a pegar empréstimo, tá certo? Então, se eu fosse responder alguma coisa, veja o que se aprendeu de lição na gestão financeira da sua empresa para não chegar a esse ponto, tá bom? E desejo boa sorte aí nesse desenrola aí, tá? E bola para frente. Lúcio, como faço para ter um fluxo de caixa? Eu nunca fiz um e quero começar a fazer. Tenho uma loja de rua, né? Loja do quê? Queria controlar tudo. Ah, legal. Primeira coisa, né? Eu não sei se você tem um sistema, né? Mas se você, pelo que eu entendi aqui, você não deve ter um controle de nada, né? Vamos supor que você não tem um controle de nada, né? Primeira dica, né? Hoje você possui aí no mercado que eu digo por aí, né? Você consegue ter sistema de gestões de fluxo de caixa baratinhos, tá? 100 reais você consegue ter um sistema de gestão de fluxo de caixa, tá? Que você consegue colocar aí no seu computador. Você consegue fazer vendas, então, por exemplo, você tem uma loja de descartáveis, você tem uma loja de material de escritório, tá? Você consegue ter lá, controlar seu estoque, controlar suas vendas, tá? Você consegue ter esse tipo de sistema e ele te ajuda a controlar o fluxo de caixa. Primeiro ponto.
Mas vamos lá. Se você hoje não controla nada, a primeira coisa que eu te recomendo, diariamente, se você, para começar, você pode começar de duas formas. No Excel você pode fazer um controle, o Excel é aquela planilhinha que você tem no computador. Lá você começa a lançar, pega duas linhas, né? Numa linha você lança tudo que você vendeu no dia, faça diariamente tudo que você vendeu no dia, isso é suas entradas, tá? E embaixo você separa assim, ó, tudo que você tem de despesas administrativas, tá? Despesas administrativas você vai lançar aluguel, água, luz, telefone, internet, tá? Tudo que você paga mensalmente, tá? Contador, enfim, tudo que você paga por mês, que são as despesas administrativas e as despesas fixas, tá? Tenta pensar em todos aqueles boletinhos que você paga mensalmente, né? Isso são as despesas administrativas e fixas, tá? Às vezes você gasta com limpeza, faxineira, tá? Não, a faxineira vai entrar, se a faxineira não for aquela funcionária, né? Se for aquela que só vem esporadicamente, uma vez por mês, né? Aí você pode colocar como administrativa, tá? Enfim, você coloca nesta continha, tá? Então você coloca lá, faturamento como entrada. Aí você passa uma risca no meio, né? Você passa uma cor assim, e aí embaixo você coloca diariamente tudo que saiu nesta conta, tá? Na outra conta você coloca assim, despesas comerciais, que é tudo que você gasta para fazer propaganda, panfleto, que você gasta para usar no Instagram, né? Aí você lança lá, tudo que é comercial ou comissão, né? Aí você vai lançando tudo que você faz propaganda ou paga para fazer comercial, marketing, tá? Você lança nessa conta. É a segunda conta de despesa, tá? Terceira conta de despesa. Você vai lançar despesas financeiras. Você pega o seu extrato, tudo que tem de despesa lá, então empréstimos, taxinhas, todas as taxas, taxa de maquineta, né? Às vezes é separado, né? A taxa, o extrato do banco com o extrato da maquineta. Então você pega tudo lá, tá? Lança tudo, tá? Então essa é a terceira despesa. Quarta despesa são as despesas tributárias. Essa aí você pode pegar ou conforme você vai pagando os impostos, ou você pede para o seu contador, se você tiver, todos os impostos que você pagou no mês, e você lança, né? Você pode lançar tudo que você pagou no mês, ou você lança um por um, para você até saber quais são os impostos que você paga por mês, tá? E a última, que é a folha de pagamento, ou despesas pessoais, tá? Então, são a folha de pagamento, o FGTS, né? Todos os impostos ligados à folha de pagamento, o vale, tá? Essas são as 5 despesas, tá? Embaixo lá, lembra que eu te falei que tem o faturamento? Embaixo do faturamento, você lança custo. O custo é o seguinte, tudo que você paga, que você gasta de fornecedor, ou quando o produto é devolvido, ou quanto você gasta para fazer a entrega do produto, ou quando tem algum problema com o produto, né? Ele está estragado, tá? Isso é um custo, né? É o que você gasta para o produto ser entregue, ou se ele é estragado ou é devolvido, você lança nessa continha, tá bom? Então, diariamente você vai fazer todos esses lançamentos. Parece que é difícil, mas não. Se você deixar no Excel e todo dia você vai lançando isso, né? Você vai ver se no dia, né, vai ter lucro ou prejuízo, tá? Então, o que você vai fazer? Vai lançar e aí você vai fazer o seguinte, o faturamento menos esse custo que eu te falei agora e ver quanto é que sobra, tá? Depois desse valor que sobrou, aí você pega esse valor que sobrou menos essas 5 despesas que eu te falei, tá? Essas 5 despesas. Aí vê quanto é que sobra. Então, no dia 1, sobrou dinheiro
antes das despesas, então faturamento menos os custos, sobrou dinheiro, ó, sobrou. Aí depois aí você tira das despesas, sobrou dinheiro, ó, legal. No dia 2 faz a mesma coisa, tá? Aí no final do mês você soma todos os dias e vê se está sobrando dinheiro, tá? E você vê também se faturamento menos o custo, sobra dinheiro. Se não sobra dinheiro, faturamento menos o custo, já está com problema, tá? Porque você não consegue ter lucro nem com o seu custo, ou seja, você está vendendo com um preço menor do que seu custo. Isso você tem que parar toda a sua empresa já e resolver isso, tá certo? Esse é o seu fluxo de caixa, que é a principal coisa que você tem que fazer, tá certo? Então, o seu fluxo de caixa é isso que você tem que fazer diariamente, tá bom? Eu vou colocar isso no YouTube, tá? Esta planilhinha bonitinha, tá? Se você quiser. E também você pode me pedir esse fluxo de caixa bonitinho, que eu até passo também uma planilha para você só colocar aí no seu negócio e mandar ver, tá certo? Então vamos lá, vamos para aqui. Olha, já passei, eu queria fazer uma meia hora, mas eu acabo falando tanto, né? Qual a diferença de balanço, fluxo e DRE, que você tanto fala na live? Para que serve isso? Como vou ganhar dinheiro com isso? Tá, legal. Você vai ganhar dinheiro com isso? Não é que você vai ganhar dinheiro com isso, você vai deixar de perder dinheiro à toa, tá? Qual que é a diferença do balanço, fluxo e DRE? Primeiro, os três são planilhas de controle, tá? A diferença aqui, o balanço, ele mostra o que você tem de ativo e passivo, tá? O DRE, ele demonstra o ativo e o passivo. Então, o que você tem de ativo no balanço, tá? Então, o que você tem de banco, o que você tem de estoque, né? O que você tem de contas a receber, isso ele mostra numa planilha. E o que você tem de passivo, o que você tem de obrigações a pagar, né? O que você tem de contas a pagar, tá? Então, isso mostra de um lado e do outro, tá? Ele mostra, ele confronta, tá? E isso é um controle muito importante que você tem que fazer também. Mas quem usa bastante isso é o contador, tá? Mas é importante para a administração também, tá? O fluxo de caixa, ele é aquele controle que você tem que fazer diariamente e ele mostra o que você tem de entrada e saída de caixa, tá? E se você tem falhas de caixa, o fluxo de caixa já te mostra. O que são falhas de caixa? Você está faltando dinheiro. Então o fluxo de caixa já te aponta se você está com falta de dinheiro ou não, tá? Então o fluxo de caixa, às vezes ele já te mostra, ó, no dia, ó, hoje faltou dinheiro, né? No dia seguinte, ó, hoje faltou dinheiro. No terceiro dia, ó, hoje faltou dinheiro. Aí você já começa a ficar preocupado, né? Ó, o mês inteiro, ó, esse mês inteiro faltou dinheiro. Se você começa a acompanhar diariamente, você já começa a ficar esperto. Ó, putz, ó, é o quinto dia que falta dinheiro, né? Agora, se você não acompanha, você vai perceber isso no terceiro, quarto mês, né? E você não fez nada. Por isso que é importante você acompanhar o fluxo de caixa diariamente. O demonstrativo de resultado, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar o resultado de toda a produção do mês. Ele te mostra como se fosse um resumo, tá? Então, o fluxo de caixa que eu monto normalmente, ele vai ser um apanhado do fluxo de caixa. Eu já monto como ele já viesse somando dia a dia, para ele me mostrar a soma no final do mês. Ele fica muito mais prático, tá? Aí no final do mês ele já me vem com a soma de todo o mês. E aí ele já me mostra se está dando lucro ou prejuízo, né? E como eu já classifico as 5 despesas e o custo diariamente, eu já fico com uma noção. Então, o DRE vai me mostrar o demonstrativo, o resultado da produção do mês, né? No final do mês, né? Então, se você acompanha diariamente, pelo menos no final do mês você tem que bater o olho e ver lá, ver na última linha, ó, tá dando prejuízo. E aí por que deu prejuízo? Aí você tem que ir conta por conta e ver qual a conta que tirou mais dinheiro do meu faturamento, né? E já ver lá, ó, depois que eu faturei, o custo tirou muito dinheiro do meu faturamento, né? Se você faturou e o custo já não deixou dinheiro
para você pagar as despesas, já dá um tempo aí, rever seu negócio, porque você está com um preço menor do que o seu custo, você está pagando para trabalhar, né? E se depois que você faturou, pagou seu custo, sobrou dinheiro, pelo menos uns 50%, 60%. Só que aí depois de tudo isso, você viu lá que não sobrou dinheiro. Aí você tem que analisar despesa por despesa para ver qual despesa que está sugando, né, muito o seu dinheiro, né? E aí você tem que fazer aquele trabalho de corte de despesa, tá certo? Por isso que é importante o DRE. E não é que você vai ganhar dinheiro você está ganhando com a sua produção. Esses relatórios vão impedir que você perca dinheiro aí, vai ser aquele tapa-ralo, né? Vai fechar a torneira aí do seu negócio, tá certo? Então, fluxo de caixa, respondi aí as cinco questões, tá certo? Então, são 10 horas aí, dia 17/11, muito legal, gostei. Segunda-feira eu vou repetir a dose, tá? Então, quem tiver aí, tiver questões aí sobre dívidas bancárias para pequenos negócios e também sobre fluxo de caixa, pode me mandar aí. Segunda-feira estou de volta às 9h30 e segunda-feira também tem a nossa live. E lembrando também, né, que dia 7/12 aí vai ter o nosso evento aí, dívidas bancárias, o que os bancos não querem que você saiba, tá? Vou disponibilizar o link logo mais, mas já tem lá um link onde você pode se inscrever num formulário para tirar dúvidas, tá? Vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito. Eu vou falar sobre estratégias aí de como você se livrar de dívidas, como você se preparar para adquirir uma dívida, caso você queira fazer uma expansão de negócio, como você melhorar o seu negócio fazendo fluxo de caixa, como você tirar o seu negócio do endividamento e transformar numa empresa empoderada, tá? Vai ser um evento muito legal, tá? Então vai ser dia 7/12 às 8 horas da noite. Acho bem legal. Se você conhece alguém aí que tenha pequeno negócio, indique-me, tá? LSJ_Educando, tá? Tem o meu YouTube também, LSJ Educando. Então, conto com todos aí. 10 horas da manhã, 10h08. Então, vamos trabalhar, que ainda não ganhei a vida, tenho muita coisa para fazer hoje. Eu tenho certeza que vocês também. Fiquem com Deus aí e até segunda-feira. Tchau, tchau.